Oi, eu vou começar uma série de vídeos ensinando a fazer a importação dos Estados Unidos. Vão ser vídeos curtos e diretos, e vai ter um diferencial em relação ao que normalmente ensino. Eu vou sempre colocar os problemas que tem por trás disso. Importar dos Estados Unidos é muito bom, sim, dá para ganhar dinheiro importando para revender, como alguns fazem, quanto importando produtos para consumo próprio. Eu vou apresentar muitos exemplos disso, porém tem os seus riscos. E para quem ficar até o final do vídeo, eu vou colocar ali uma situação que quase ninguém fala, pelo menos eu não vi ninguém colocar, que é um risco que existe quando se importa para o Brasil dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar. E eu já vi gente perder muito dinheiro, principalmente pessoas que traziam vários produtos caros para o Brasil. Então, antes de começarmos, já vai deixando o seu like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos ou com as pessoas que você acha que possam querer comprar de fora, aprender, que não é complicado, basta só ter atenção. E se inscreva no canal e ative o sininho para poder receber as notificações dos outros vídeos que eu vou fazer. Será uma série bem longa de vídeos, ensinando a comprar de diversas lojas, instalar extensões no navegador para poder achar melhores preços e outras dicas importantes. Bem, vamos lá. Uma das primeiras coisas que nós devemos ter em mente é que para comprar dos Estados Unidos o ideal é ter um endereço lá. Mas como assim, se você não conhece ninguém lá, como que vai ter um endereço? Bom, isso é muito simples e eu vou mostrar aqui como que se faz. Na verdade, essas empresas elas são conhecidas como redirecionadoras e tem muitas nos Estados Unidos inteiro. E como que elas funcionam? Você vai ter um endereço, que é o endereço da empresa, e cada um vai ter uma suíte. Na verdade, essa suíte para as lojas é como se fosse um apartamento, uma unidade separada. Mas quando chegar lá, você vai ter uma caixa. Eu vou mostrar depois e vocês vão entender como é que funciona. Então você vai ter o seu endereço nos Estados Unidos, você vai comprar numa loja e mandar para ele. Quando chegar nesse endereço, a suíte, como se fosse um apartamento, 1030, por exemplo. Aí eles vão saber que essa compra é para a sua caixa postal. O que essas redirecionadoras fazem? Elas mudam de empresa para empresa, mas normalmente elas pegam o seu produto, abrem, colocam numa balança e tiram uma foto do que chegou, como chegou e o peso. Esse peso é muito importante, vocês vão ver depois, porque ele calcula o custo do envio para o Brasil. Bom, esse endereço serve para comprar só nos Estados Unidos? Não. Existem muitos produtos que na China não enviam para o Brasil. Por exemplo, power banks. São poucas as lojas que enviam para o Brasil esse tipo de produto. Já para os Estados Unidos, eles enviam a maioria. Outras marcas de celulares menos conhecidas aqui no Brasil, como a Huawei, elas têm poucas lojas que enviam para o Brasil. Agora, para os Estados Unidos, todas enviam. E alguns produtos é mais barato enviar para os Estados Unidos, podendo chegar a ser vantajoso enviar para lá e de lá para o Brasil. Outra vantagem de ter endereço lá é que se você vai comprar um produto pequeno, leve, você pode juntar. Compra uma camiseta, compra um remédio, compra algum outro produto, você pode colocar tudo e quando chega lá você junta eles. Você escolhe que produtos você vai botar em cada caixa para fechar o peso certo que você quer enviar. Então você pode misturar e mandar vários produtos de uma vez só. E a vinda vem como pessoa física para pessoa física. E você que faz a sua declaração de valores. Claro que mentir, enganar e exagerar pode gerar um problema sério na receita, que eles podem lhe multar e até prender a mercadoria. Mas enfim, com isso você consegue ter uma diminuição muito grande nos impostos também. Sem falar que muitas dessas caixas acabam passando sem ter cobrança de impostos. Outra questão é que é possível sim nos Estados Unidos comprar e enviar direto para o Brasil. A Amazon faz isso, porém ela já calcula todas as taxas, pagamento de imposto cheio e tudo mais, e fica totalmente inviável comprar lá. O eBay também, se você for comprar um pendrive, alguma coisa baratinha e tiver frete grátis, pode ser que vale a pena mandar direto. Só que nos Estados Unidos não é como comprar do AliExpress, o frete lá é caro, os correios têm um valor, e aí comprar uma coisa muito pequena, tendo o valor mínimo para pagar pelos correios, vale a pena mandar para a redirecionadora e juntar vários produtos e enviar de uma vez só para o Brasil. Um outro motivo importante para ter endereço nos Estados Unidos é que algumas lojas lá não vendem para fora dos Estados Unidos, só vendem para americanos, ou melhor, pessoas que moram nos Estados Unidos. Como é o caso da loja de perfume Fragrance X, a loja de roupa Aeropostale, que é uma loja de roupa bem conhecida. Então o que acontece? Para você comprar nessas lojas, você tem que estar nos Estados Unidos. E aí surge um segundo problema, o acesso à loja. Pois quando você está no Brasil e você vai tentar acessar essa loja, pelo IP eles sabem que você não está nos Estados Unidos, eles simplesmente bloqueiam o acesso para as compras. Então é muito importante às vezes para alguns tipos de loja e até para algumas pesquisas você ter uma VPN, que ela disfarça seu endereço.
Você coloca como se estivesse logado em Miami e aí você vai entrar nessa loja sem problema nenhum. Você acessa normalmente, faz a compra e envia para o endereço. Eu vou deixar um card aqui aparecendo e um link na descrição de um vídeo que eu fiz falando sobre VPN. E eu tenho uma postagem no meu blog, uma página inteira explicando exatamente o que ela é e como que funciona. Eu vou falar nesse vídeo de 3 redirecionadoras. Uma é uma das mais conhecidas, que é a US Closer. Eu já trabalhei com ela, já fiz várias compras e enviei por elas. Eles têm um serviço excelente, uma qualidade muito boa. Porém, eles são um pouco mais caros nos seus serviços. Não é muito, mas eles têm uma segunda desvantagem. O estado que eles se encontram tem que pagar o imposto americano. Esse é um cuidado que todo mundo deve ter. Quando você entrar num site americano de qualquer loja, o valor que está lá da mercadoria é sem imposto. O americano aparece depois do valor dos impostos. E esse imposto varia um pouco de estado para estado. Tem uma lei que se você comprar uma loja de qualquer lugar, dependendo para o lugar que você envia, você vai pagar aquele imposto relativo ao local de destino. Então tem alguns lugares que o imposto é zerado, eles têm isenção de imposto. E nesse ponto leva vantagem outras duas. E aí entra a GoBox, que eu vou falar também, vou mostrar como que vocês fazem a inscrição. A GoBox, ela tá na região ali de Miami, mas eles recentemente mudaram o depósito deles e a empresa para um ponto que é isento de imposto. E a outra é a WeGetYou. Essa empresa eu me cadastrei, mas eu nunca usei. Então a WeGetYou ela é muito conhecida e é muito falada também. E ela também está num local onde o imposto é zerado. Eu já fiz o cadastro e vou fazer algumas compras mais adiante também e depois vou mostrar a experiência. Todas elas têm serviços muito interessantes, que são serviços como, por exemplo, tirar a nota fiscal do produto para enviar, caso caia numa fiscalização da Receita não tenha os valores, tirar propagandas, vocês podem tirar das embalagens, então vocês podem pedir para descartar a caixa e proteger o produto em si com plástico bolha, por exemplo. Existem serviços de proteção de caixa, fechá-la toda com fita, proteger o produto com plástico bolha ou não. São inúmeros serviços que são atualizados a todo momento lá, quando vocês fazem o pedido de envio. E muito cuidado na questão de envio, existem vários tipos de frete. Uma coisa que é o contrário do que normalmente acontece, nos correios, geralmente para importar, o mais barato é o melhor, desde que ele tenha código de rastreio. É que nem comprar os serviços da DHL e FedEx, eles são muito bons, são muito rápidos, porém eles são empresas de courier. Isso significa que não vem por Curitiba ou pelo sistema de despacho normal da Receita Federal, e vocês vão ser taxados em 100% deles. E a documentação tem que estar em dia, a declaração também. Então, esses serviços são muito mais caros, muito mais rápidos e vão ter impostos com certeza. Outra coisa que vocês vão precisar aprender é controlar o peso dos produtos. Até 4 libras, Correios enviam por Curitiba. Aqui é muito melhor o serviço, são as caixas menores, mais leves e o volume é muito grande, então a chance de ser taxado é muito menor. Já as caixas maiores, elas vão pelo Rio de Janeiro e lá tem um serviço de controle muito maior, porque geralmente caixas grandes têm produtos maiores, produtos mais valiosos e tem que ter algum tipo de declaração. Uma outra coisa importante é que esses serviços, o cadastro é gratuito. Eu vou deixar o link aqui e vou mostrar como que se fazem cada um rapidamente, mas vocês não pagam absolutamente nada por isso, vocês vão pagar apenas pelo serviço. Então vocês podem se cadastrar nos 3, ter o seu endereço nos Estados Unidos e depois escolher qual que vão usar, ou até testar, mandar alguma coisinha para uma coisa para o outro e ver qual serviço que é melhor. Se vocês preferem, às vezes, um mais caro, mas que tenha serviços que se adaptam melhor a vocês, isso é uma questão de escolha. O fato é que o cadastro ele é totalmente gratuito. E quando vocês enviam alguma coisa para esses depósitos, vocês têm um prazo, que pode ser de 6 meses ou 1 ano, conforme a empresa e o período que ela está trabalhando. A US Closer tinha um período bem grande, porém eles reduziram para 1 ano, pois a empresa cresceu muito e muita gente deixava muitas mercadorias lá por muito tempo. Ou pessoas que compravam uma mercadoria e depois não compravam outras, esqueciam de mandar, ou achavam que não valia mais a pena mandar por algum motivo qualquer. E aí essas mercadorias, depois de um prazo, elas ficam como abandonadas, daí eles dão um fim nelas. Uma outra coisa importante para falar antes de irmos para poder abrir e conhecer esses endereços são a questão das taxas bancárias. Se você comprar com cartão de crédito, você vai precisar de um cartão de crédito internacional para a maioria das lojas. E nesse caso nós temos um IOF além da compra de 6,38%. Mas
essas redirecionadoras têm um outro serviço que pode ser muito interessante, que é a compra assistida. O que é a compra assistida? Você faz um depósito para eles, você escolhe um link, diz o que você quer comprar, a loja, manda o link da compra e você faz um depósito para eles. Muitas delas aceitam até por pagamento de boleto aqui no Brasil, ou você faz uma transferência bancária aqui no Brasil e eles convertem o dinheiro para o dólar deles. Geralmente eles têm taxas boas e como eles negociam um volume bem grande de dólares todos os dias, eles também têm operações de câmbio que eles conseguem valores melhores. Esse serviço é muito utilizado, principalmente para quem não tem segurança ou vai utilizar algumas lojas desconhecidas. Em algumas lojas eles cobram uma taxa, que pode chegar até 10% do valor, mas eles geralmente têm algumas que estão em promoção, que eles não cobram nada. Bem, vamos para o computador então que eu vou mostrar como criar essas 3 contas para vocês. Bem, vindo aqui para a tela, vou começar com a US Closer. Essa foi a primeira que eu utilizei nos Estados Unidos. Usei bastante já ela. E vocês podem ver que ao fazer o cadastro, vocês vão ganhar um endereço, como esse que está aqui, ó. Meu endereço nos Estados Unidos. Lembrando que vocês não podem cadastrar esse endereço, vocês vão mandar para mim. Então eu vou ter a localização e a suíte. Então a minha caixa é a 109.710. Tudo que chegar lá nesse endereço é para mim, fica no meu arquivo. E quando chega, por exemplo, quando algo chega ali, o que eles fazem? Eles pesam, botam quantas libras, o peso que tem e o que está em estoque. No caso está 0, porque tudo que eu tinha lá eu já enviei. Aqui no caso eu comprei uma Lactaid, que é o remédio para quem tem intolerância à lactose, é muito mais barato e o produto é muito melhor lá. Eu compro na Amazon, se alguém precisar eu posso passar o link das lojas que eu comprei. Comprei de uma que é original e que eu compro sempre deles. E aí eles pegam, quando chega eles tiram da caixa, põem o produto e botam o peso. Eu deixo juntar esse com outros produtos que tem lá e envio tudo junto. Geralmente eu divido, boto uma Lactaid, mais alguma outra coisa que eu comprei no eBay, mais um iPhone. Muita gente compra iPhone lá. Se vocês querem iPhone, é um dos melhores lugares para ter. Enfim, como eu não tenho nada aqui para enviar, eu não consigo mostrar os serviços extras. Bem, por que esse peso que estava aí é importante? Porque vocês vão vir aqui, dá para ter uma noção, simulador de frete. Então você vai ter o peso em libras, todos os pesos que estão ali são libras. E o muito importante, eu nunca trouxe mais do que 2 ou 3 libras, mas até 4 vocês vão ver que vão ter esses serviços aqui. Pesos maiores vai ir pelo Rio de Janeiro e começa a complicar. Eu geralmente mandava dividir caixas em até 2 libras, o máximo foi 3. Então você simula o frete, ele vai dar os preços aqui, ó. Por exemplo, 28,98 dólares. Então é 24,99 o serviço dos Correios e mais o serviço. Se você pagar pelo PayPal é 1,36 de taxa, por boleto por aqui é 0 e o serviço é 13,99. Outra coisa importante é que pagando por boleto a taxa do dólar é 5,83 e você não vai ter IOF, não tem mais nada em cima. Isso é uma boa ajuda se for comparar com comprar com cartão de crédito. Outra coisa interessante é que quando você recebe os produtos, você pode mandar testar. Você compra um telefone no eBay, por exemplo, chega ali, eles têm um sistema de teste completo. Eles filmam, tiram fotos e eles ligam o aparelho, tem um sistema de scanner, eles têm um programa que testa tudo para dizer se o telefone está ou não com algum problema. Caso ele esteja, vocês podem solicitar o retorno, a devolução, alguma coisa do gênero. Esse é um serviço bem bacana para quem vai comprar um iPhone usado nos Estados Unidos. Apesar que agora, tanto a US Closer quanto a GoBox, eu sei que tem lojas próprias que vendem iPhones e outros produtos. Eles têm preços bons e produtos de boa qualidade. Vai conseguir mais barato no eBay? Vai. Mas a chance de ter aparelhos com problema no eBay é grande. Outra coisa interessante que a US Closer tem é que ela tem esse curso de importação, porém eu não aconselho ninguém a comprar esse curso de importação direta dos Estados Unidos, porque a maioria das coisas vocês encontram de graça na internet. Muito do que eles vão ensinar eu vou acabar passando aqui nas várias aulas, como comprar com várias lojas. Muita coisa que eu aprendi. Esses cursos tem muita gente vendendo, mas de verdade não aconselho ninguém a comprar. Até porque tem que ficar bem claro uma coisa, se vocês pretendem comprar para revender, tem que pensar com o tempo em fazer importação formal por empresas. Eu posso até dar muitas dicas sobre isso, falar algumas coisas, caso vocês queiram, deixando nos comentários mais adiante também. Porque comprar como pessoa física para revender vale quando você está começando, tem pouco dinheiro, mas para escalar o negócio, para ele crescer, é proibido importar
usar para revender como pessoa física. Aliás, é proibido revender qualquer coisa, mesmo comprando no Brasil como pessoa física. Então, se vocês querem fazer para revender, pode ser no início com uma maneira de levantar um dinheiro, de começar, mas você já tem que pensar em criar uma empresa MEI ou alguma outra coisa, fazer uma venda onde vocês vão poder escalar e não ter problema futuro com a Receita Federal. Agora, para comprar para uso próprio, é muito lucrativo trazer direto dos Estados Unidos. Eles têm muitas coisas interessantes, que eles têm uma lista completa de lojas para comprar. Então, vocês podem pegar por categoria e eles já deixam lojas boas para se comprar, que são mais seguras, que dá para comprar e para enviar. Como eu disse, algumas delas, como a Aeropostale, de roupas, etc., não aceita venda para fora dos Estados Unidos. Então, vocês talvez precisem de uma VPN. A que eu mais uso, que eu estava usando ultimamente, por ter um serviço mais barato, ser rápida, estar localizada em Miami, ela já tinha um imposto menor, é a GoBox. Tá? Vocês podem ver que aqui eu também tenho um endereço. A GoBox, ela está com um endereço provisório, ela até deixou um aviso aqui, que as compras até dezembro vai para esse endereço, que é o imposto zero. Mas depois eles ainda estão estudando e vendo como é que faz isso. Então tem que ficar bem atento com esse endereço, sempre atualizar. Aliás, sempre que vocês forem comprar, antes de fazer uma compra numa loja, vocês entram no redirecionador que vocês querem, confirmem o endereço, ver se não houve mudança. A própria US Close, quando ela cresceu muito, ela mudou. A minha suíte não era 109 mil, era um número bem menor. Eles foram para um galpão maior e reordenaram todos os números. Então é muito importante que vocês... É claro que eles têm uma fase de transição que quando chega uma compra com um número antigo, eles ainda acham. Mas é muito importante que vocês verifiquem o endereço sempre atualizado, pois eles mudaram o endereço. Não é só a minha suíte. Eles mudaram o local. Daí se vão entregar uma mercadoria no endereço antigo, aqui na GoBox também eu não tenho nada em estoque agora. Também eu não consigo mostrar os pedidos especiais porque eu não tenho nada para fazer o pedido e enviar para vocês. A GoBox, ela também, antes de ter o redirecionador, eles têm uma loja física nos Estados Unidos. Muita gente ia para Miami e comprava na loja deles. Então eles têm uma loja que vocês podem comprar na própria loja deles, e eles têm uma coisa muito forte. Eles têm essa lista de atacado na Fragrance X, que é uma loja de perfumes. Eu já comprei nela direto. Ela tem preços muito bons e são perfumes, eles são atacadistas. E eles têm uma lista, como lojista, eles compram com preço mais barato ainda. E eles têm a lista direto deles que vocês podem comprar. E eles têm uma lista de atacado de iPhones. Eles trazem muitos iPhones, eles têm uma lista com os iPhones de todas as categorias. É bom se informar, vocês acessam por aqui e vão ter um canal no Telegram que ele atualiza a lista toda semana. Então, além da loja, eles têm tudo isso. Eu gosto muito do serviço deles, até porque é um valor bom. Os dois, tá? Tanto a US Close quanto a GoBox, os donos são brasileiros. A GoBox, você tinha muita facilidade de falar até com o próprio dono. Ele era uma pessoa muito acessível. Em caso de dúvidas, eu consegui falar pelo WhatsApp com ele na época. Resolveu todos os problemas, foi muito bom. Vocês podem ver um outro detalhe bem interessante, como a diferença de valores é grande, até na forma como ele recebe o dinheiro. Enquanto aqui na US Close o dólar está 5,83, na GoBox está 5,76 a cotação dele. Isso significa que só na diferença, além das taxas ser menores, eles trabalham com um dólar menor pelo sistema de envio que eles utilizam. Então a GoBox ficava com um valor muito mais baixo, por isso que acabei usando, mesmo tendo um serviço mais completo US Close, a GoBox foi a que eu mais estava utilizando nos últimos tempos. Eles também têm um simulador de frete aqui, ele só é um pouquinho chatinho para você botar aqui, que você tem que mexer, às vezes é difícil de achar o peso que quer, mas eu vou botar as mesmas 2 libras para a gente ver os valores. Vocês podem ver que fica mais ou menos 26 dólares é a mesma taxa. O que sai de diferente é que o câmbio fica menor, então acaba ficando um pouco mais barato. Na verdade, os serviços deles, o mais caro de todos são as taxas de envio e é meio padronizado lá. E aqui tem por DHL. Cuidado com DHL, Golog, que são rápidas, mas a chance de ser taxado é muito grande. Aconselho vocês a verificarem, esses serviços nem tinham da última vez que eu mandei, são novos aqui. Verificarem direitinho antes de enviar. Eles têm aqui, ó, envie sua mensagem pelo WhatsApp. Às vezes demora um pouco para responder por causa do fuso horário, as diferenças todas que tem e a quantidade de mensagens, mas eles respondem numa boa, é bem tranquilo o serviço com eles. A terceira empresa que eu criei o login agora, mas eu não conheço, vocês vão chegar, vocês vão cair em todas elas numa coisa assim, ó, para logar e vocês vão ter que cadastrar e criar uma nova conta. Mas é a WeGetYou. A WeGetYou eu nunca fiz um pedido, mas ela é uma das que o pessoal mais faz propaganda deles na internet. Ela é muito bem falada e ela está realmente num local que é zero imposto. Eles têm bastante serviços, também todas elas têm a compra assistida,
os simuladores de frete. Podem ver que eles têm um sistema muito bacana, o site deles tem um sistema muito bom. Então essa seria a terceira. Então o que eu aconselho vocês? Façam a inscrição nas três, não custa. Eu vou deixar o link aí, vocês acessem, se inscrevam, vocês vão ter o endereço lá. Entrando aqui vocês podem ver que eu tenho também o meu endereço aqui. Depois eu vou fazer vídeos principais lojas como a Amazon, o eBay, e vou mostrar como que vocês cadastram esse endereço, como que compram, tudo direitinho, com segurança para fazer. Mas eu prometi uma coisa para o final desse vídeo, né? Eu prometi falar o lado ruim que nenhuma propaganda delas fala e a maioria dos vídeos das pessoas não fala. Sim, tem um perigo nessas compras aqui. Eu conheço pessoas que trouxeram caixas com 3, 4, 5 iPhones e o que acontece? Você não vai declarar o valor inteiro. Se você declarar o valor inteiro, a taxa vai ser tão grande que não vai valer a pena importar, ainda mais com o dólar alto do jeito que está. O pessoal faz uma declaração de valor bem menor. Eu até mudei aqui para a GoBox porque eles tinham um serviço de frete com seguro, você podia contratar o seguro. Porém, o problema é que você declara um valor muito menor. Mesmo que você tenha seguro e você vai cobrar os correios, entrar com uma ação, eu sei que tem gente que ganha essas ações, tá? Comprovando os pagamentos. Mas se você fez uma declaração mentindo o valor, fica um pouco complicado cobrar um seguro do valor cheio. Mesmo que você emende uma mercadoria dentro do país, pelos correios, para você o seguro valer, você tem que ter a nota fiscal do valor cheio. Você declarar R$2.000, mas não tem a nota do produto, etc. Para o envio, o seguro não vai pagar. É uma briga. Tem gente que está entrando na justiça por esses furtos e está ganhando, mesmo não tendo a declaração certa, porque aí mostra o quanto que pagou pelas mercadorias, o quanto que enviou, etc. Mas existe um risco nisso tudo, tá? Então, o frete trazendo por redirecionador tem o risco do furto. Por isso que eu nunca trago caixas grandes. Eu preferia gastar um pouco mais em frete, mas dividir. Tem gente que compra iPad, tem gente que compra notebooks, tem gente que compra coisas muito caras. Tem gente que compra MacBook e onde pagaria 17, 18 mil aqui, mesmo pagando imposto, mesmo declarando um valor intermediário e pagando valores de imposto, ainda sai ganhando uns 4, 5 mil reais. Então tem muita gente que traz coisas de valor, mas tem esse risco nos correios, fiquem sabendo. Vocês têm que saber que toda importação, qualquer uma de qualquer lugar que vocês fizerem, tem um risco. Então não adianta esconder. Agora, ainda assim vale muito a pena comprar as coisas lá. Bem, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e indicar ele. Escrevam ali o que vocês gostariam, o que vocês acham, que tipo de produto vocês pretendem trazer. Eu depois, nos próximos vídeos, eu vou começar a falar da Amazon, vou fazer um vídeo ensinando o eBay. O eBay tem muita coisa para cuidar na hora de comprar. Então vão lá, já vão criando as suas contas ali, porque no próximo vídeo eu vou falar já da Amazon e depois do eBay. Valeu, até a próxima.